Olá pessoal, aqui novamente Almir. E agora quero demonstrar para vocês um sistema de gerenciamento de cluster para o servidor. Então, gerenciar os clusters nem sempre é tão fácil, mas para isso uma função foi montada no sistema. É que podemos abrir então database monitor que nos apresenta então um sistema de gerenciamento de clusters. Existe então um arquivo no corrente, no banco de dados corrente. Esse arquivo chama-se clusters.inf. Ele tem então listado neles todos os clusters possíveis do servidor. E como pode observar, o cluster ele é determinado por o número do IP, determinado também por uma porta, o número key de codificação da base 64. É aconselhável não ser mais que 5, dependendo da quantidade de dados que você envia. Mais que 5 já é perda de tempo. E o nome do cluster. Observe que esse sistema de cluster ele pode ser formatado sempre separado apenas por vírgula. Então temos aqui um dado separado por vírgula. O último dado do cluster, que ele fecha nesse sinal de menor, ele não tem vírgula, é só até entre o sinal de maior e sinal de menor. E aqui temos um outro formato, ele nesse formato aqui, ó. Portanto, tem um parse que resolve isso. Então, mesmo que você coloque um espaço, não tem problema, o parse já resolve essa questão. Olha só, mesmo que você deforme um pouco, não há problema, tem um parse. Vou colocar aqui x abacate. Então, à medida que você edita o arquivo de cluster, automaticamente vai sendo salvo. Portanto, se eu for para outro arquivo e voltar lá no cluster, ele manteve salvo como antes, ó. Porém, já o nome abacate já apareceu na lista como sendo um membro dos clusters correntes. Então, o nome do cluster é sempre o último membro da lista. Então temos o membro myCluster, cluster, cada cluster no seu respectivo laço. Então o que acontece? A porta corrente lá é o cluster 3. Observando o cluster aqui, existe então a opção de você escolher para a porta corrente. Vou escolher, por exemplo, o abacate. Vou modificar aqui para uma porta mais alta, número 6000. Então, quando eu escolho abacate, a porta corrente passa a ser abacate. E se você for lá no monitor, ele já mostra como sendo abacate. Se eu registro como serviço, então foi criado um serviço no Windows com o nome abacate. Atualizando, então temos aqui x abacate, o nome do cluster, na letra x abacate, foi criado um serviço com aquele cluster, e assim sucessivamente. Então, para criar os itens, você pode criar, então o ideal é criar que cada item tenha pelo menos o nome da porta no nome do cluster. Por exemplo, então se eu escolher um serviço para inicializar, vamos supor que eu vou escolher cluster 3. Ele está corrente, e vamos então criar um cluster 3. Vamos fechar aqui, criar um cluster 3. Ele está corrente, vamos criar um cluster 3. Abre no monitor, tá lá cluster 3, vamos criar. Então lá no serviço foi criado um cluster 3. Olhando no serviço, temos então um x abacate
e o cluster 3 no início do sistema. O que acontece então? Que aqui no serviço não sabemos qual a porta desse cluster, porque vamos fechar o monitor, então só teremos como referência para esse cluster o nosso sistema de informação de cluster. Então eu quero tornar corrente, eu tenho duas opções. Eu quero ligar o serviço, mas antes de ligar o serviço eu tenho que saber qual serviço eu vou ligar. Por exemplo, o abacate, X abacate ou cluster 3. Qual dos dois serviços de banco de dados? Então eu tenho que vir aqui no monitor e colocar a corrente, o abacate. Cliquei em abacate. Logicamente, todas as informações da porta, da chave de loop e de o nome do cluster foi para a porta corrente. Então a partir daí eu dou início ao meu serviço. Então quando eu escolher o cluster 3, depois que torna corrente o abacate, aí então eu dou início ao cluster 3 e assim sucessivamente. Então eu vou agora excluir os clusters que estão lá. Primeiro, eu tenho que observar qual cluster está corrente. Aqui importa, clicando em importa, ele me dá o cluster 3 como corrente. Se eu abro então o monitor e clico em application, então é retirado lá da lista de serviços. Vou selecionar aqui só para observar e vamos observar aqui em serviço, ele sumiu. Agora vamos observar lá no final que é X abacate. Eu quero excluir abacate. Simplesmente eu vou no gerenciador de fecho então a aplicação monitor, vou no gerenciador aqui da database, escolho abacate, ele se torna corrente. Se tornando corrente, então eu posso abrir o monitor e a partir disso clicar em application. É quando eu desisto de ser um serviço e ele é desinstituído do Windows. E aí está. Perfeito. Então, novamente eu agradeço a visualização e você observa que esse projeto tem evoluído e está apto a ser aplicado em qualquer tipo de demanda. Pode baixar no meu blog e qualquer doação a respeito desse projeto é bem-vindo. Você pode doar isso, uma mão de obra, querer desenvolver uma parte das bibliotecas. Você também pode doar também atualmente estou precisando de um computador para Linux, porque eu tenho a versão Windows e preciso converter isso para Linux. Se você tem aí você é empresário e possui uma máquina sobrando aí, quiser fazer doação, entre em contato comigo. Agradeço.